se você deixar o dinheiro hoje e tirar amanhã, 96% daquilo que rendeu vai ser para o IOF e mais 22% vai para o IR, ou seja, você não vai ficar com praticamente nada. Então por isso que quem deixa às vezes de um dia para o outro, poucos dias, tem essa sensação que não rendeu nada. Se você estiver a fim de anotar, pegue papel e caneta, porque no vídeo de hoje você vai aprender 7 renda fixa isentas de imposto de renda. Você que não quer deixar nenhum centavo para o governo, fique ligado. E eu já vou começar com um bônus explicando sobre IOF, porque algumas dessas aplicações não vai ter o imposto de renda, mas vai ter o IOF, tá? Então eu deixei uma aplicação que não tem IOF lá para o final do vídeo para você aprender um pouco mais sobre esses ativos. IOF é um imposto que o governo criou para meio que punir aquelas pessoas que faziam aplicações de curto prazo, isso muito mais no passado, no período de hiperinflação. Hoje, eles dizem que é para incentivar as pessoas a aplicarem por mais de um mês. Então, para decorar qual que é a tabelinha do IOF, lembra ali do 4-3-3 do Ancelotti, tá? Que 4 zagueiros, 3 meio-campo e 3 atacantes. No primeiro dia, pensa que ele já vai ter ali 96%, onde diminuiu 4% de imposto. No segundo dia, cai 3%. No terceiro dia, mais 3%, chegando ali a 90% de imposto, né? De IOF, se você deixar ali por 3 dias. Aí no quarto dia, volta pro 4. Aí que entra o 4-3-3, né? Aí 4, depois 3 de novo, depois cai 4 e assim por diante, até que no 30º dia você não tem mais IOF. Então muita gente tem aquela sensação que a renda fixa não rende nada, que vai tudo para imposto, porque deixa ali às vezes 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, né? Recebe o dinheiro, começa a pagar as contas e viu que não rendeu nada. Ah, foi tudo para imposto, foi tudo para imposto de renda. Então é esclarecer essa primeira parte para falar sobre o IOF. Agora sim, vamos falar sobre aplicações que não têm o imposto de renda em si. O primeiro investimento que eu vou comentar hoje é a poupança. Tem mais de 1 trilhão de reais aplicados na poupança, o que eu não considero nem investimento, por isso que eu fiz um sinal entre aspas. Rende em tempos normais 70% da Selic, né, ali do CDI, né? CDI geralmente é 0,10 abaixo da Selic. Então se a Selic tiver em 12%, o CDI vai ficar em torno ali de 11,9% ao ano. Quando a Selic está acima de 8%, que é o caso de hoje na gravação desse vídeo, a poupança ela vai render ali 0,5% ao mês, mais a TR, que vai dar um pouco mais ali de 6% ao ano, enquanto a Selic está passando ali dos 11%, é quase metade do que rende qualquer CDB aí, 100% do CDI, mas CDB tem IR. O vídeo de hoje é sobre ativos isentos de imposto de renda. Então a segunda alternativa que eu dou para você é a renda fixa digital. Renda fixa digital, ela não tem segurança do FGC, é algo relativamente novo no país. Eu não gosto particularmente dela porque ela tem algumas pegadinhas, vamos dizer assim, pois ela só é isenta de imposto de renda se você movimentar até no máximo 35 mil no mês, mas levando em consideração também o que você movimenta em criptoativos, Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Ela é disponibilizada ali no mercado Bitcoin, não estou ganhando nada para falar disso, inclusive eu vou falar até um pouco mal desse ativo. Ele é um pouco arriscado, por isso que ele paga um pouco mais do que a média do mercado. Mas eu não coloco meu dinheiro lá e nem dos meus clientes, porque ainda tem pouco histórico, tá? Isso aqui não é uma recomendação nem de compra e nem para você não investir, tá? Isso aqui é meramente educacional, então faça a sua escolha sabiamente, não saia confiando em youtuber. Como não tem histórico desse ativo, desses ativos, né, dessas empresas com o qual é emprestado, eu particularmente quero ficar de fora, tá? Mas basicamente ele vai pegar ali uma gama muito maior do que nosso próximo item, que são ativos que também não tem segurança do FGC, pois ele empresta para empresas. Eu estou falando de CRI e de CRA. O CRA ou CRA, você está emprestando dinheiro ali para empresas do agronegócio. Então já tem um histórico bem maior e aí você vai ter ali isenção do IR. Então ele vai deixar muito mais atrativo a sua rentabilidade e o mesmo vai ali para o CRI. Ele é muito parecido com o CRA, só que o lastro dele são em imóveis, tá? Então você vai estar emprestando ali para empresas do setor imobiliário. E aí você não vai ter imposto de renda
quinto ativo, são as debêntures incentivadas, tá? Tem debênture que não vai ter essa isenção. Então, debêntures incentivadas quer dizer que ela vai investir em infraestrutura, algo que faz sentido do ponto de vista do governo, né? Vai melhorar o país de alguma forma, então ele dá esse benefício para que ele capte dinheiro sem imposto de renda, já que ele vai estar fazendo algo ali para a sociedade, vamos dizer assim, algo que seria do dever do Estado, como uma linha de transmissão, então um investimento em rodovias. O quinto ativo, que é um dos meus favoritos, é o LCI, que é muito parecido com o CRI, no sentido que você vai estar emprestando seu dinheiro para empresas do setor imobiliário, né? A letra do crédito imobiliário. E aí você não vai ter o imposto de renda, só que com a vantagem de ter a segurança do FGC. Como é um banco que está emitindo esse ativo, você tem a garantia do FGC. Se o banco que você comprou essa LCI, se esse banco quebrar, você tem o seu dinheiro de volta segurado ali pelo FGC. E o outro que é muito parecido com ele é o LCA. Esse particularmente é o meu favorito. Ele tem uma vantagem adicional, que além de ser isento de IR, o LCA ele já é isento do IOF. A única aplicação que a gente tem dessas que eu selecionei que não tem o IOF. E aí ele é muito parecido com o seu primo ali, o CRA, e seu irmão, o LCI, né? A letra do crédito do agronegócio. Você vai emprestar dinheiro para empresas do agronegócio. E por último, eu vou falar da LIG. LIG é a letra imobiliária garantida. Ela também é prima ali da LCI, que é prima do CRI, né? Ela não tem a segurança do FGC, ou seja, você, se der ruim ali com essa aplicação, você pode perder seu dinheiro, só que qual que é a vantagem dela? Em vez dela ter a segurança do FGC, ela tem a garantia do imóvel em si, por isso que é um nome garantido, né? Ali no seu próprio nome do LIG. E aí, no caso, por exemplo, numa LCI, o imóvel que está servindo de lastro para essa operação, ela é do banco. Se tiver algum problema ali com o credor, o banco tem esse imóvel para usar como garantia. No caso da LIG, não tem a segurança do FGC, mas tem a segurança do imóvel. Então, esse imóvel que é o lastro dessa operação, ele vira ali sendo uma garantia para os investidores, correto? São muito parecidos. Não é tão comum achar LIG nos mercados, porque é um ativo um pouco mais sofisticado. Tem muita gente que prefere, às vezes, investir no CRI, mas pode ser que no futuro esse tipo de ativo fique mais popular nas corretoras e bancos por aí. Outra diferença da LIG em relação à LCI é em relação ao prazo, tá? O prazo mínimo é de 2 anos, enquanto do LCI é de 1 ano. Antigamente até tinha LCI de liquidez diária, que era um esquema que as corretoras faziam, mas agora o governo limitou. Existe ainda algumas poucas aplicações de LCI e LCA com liquidez diária, mas geralmente você tem que esperar um prazo ali de 1 ano, tá? Então, no secundário, talvez você ainda encontre algum LCI ou LCA com liquidez diária. De forma geral, você vai ter que investir, esperar um tempo para poder resgatar o seu valor, então pelo menos ter liquidez diária, que significa que você vai poder resgatar a qualquer momento. Para você que não sabe como funciona, o imposto de renda sobre aplicações financeiras começa em 22,5% para aplicações que ficarem até 6 meses. Entenda que é sobre o rendimento, não sobre o todo, tá? Já tive dúvidas de iniciantes que perguntaram se eu colocar R$1.000 eu perco 22,5% disso. Não, é só sobre o que render. Então, se você deixar por 6 meses 22,5% no CDB, por exemplo, vai ser de imposto de renda daquilo que rendeu. Se você espera mais 6 meses, cai mais 2,5% e assim por diante. Vai caindo 2,5% a cada 6 meses, ou seja, começa com 22,5%, depois de 6 meses, né, que fica o prazo de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 ano a 1 ano e meio, 17,5%, e a partir de 2 anos você tem ali 15% de imposto. Aí não tem para onde fugir. Se você deixar um CDB de 10 anos, você vai pagar 15% de IR sobre aquilo que rendeu. Então, nesse sentido, aplicações que não pagam o imposto de renda têm um ganho adicional na sua carteira. De regra geral, um CDB que paga ali 100% do CDI, se você compara, por exemplo, com uma LCI ou LCA, que tem um risco parecido, no sentido que ambos são seguros pela FGC, se qualquer LCI ou LCA que rende mais do que 85%, você já vai estar ganhando. Porque mesmo que seja depois de 2 anos, o mínimo de imposto que você vai ter vai ser 15%.
Ou seja, em vez de render 100, na verdade ele vai estar rendendo só 85, porque vai ter um imposto ali. E o LCI, de cara, você já tem ali uma redução do imposto de renda. Tá? Então, se você for aplicar, por exemplo, a um ano, faça ali a comparação e veja qual que faz sentido para você. Se precisar de ajuda profissional, conte comigo para montar a sua carteira. O vídeo de hoje foi isso. Aqui no card, aqui do lado, já está aparecendo a próxima recomendação para você montar uma carteira de renda fixa, sabe ali como fazer toda a escolha, e eu te vejo nesse próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.